Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional e hoje a gente vai falar sobre esgotamento emocional, os sintomas que você precisa cuidar, quais são os sintomas que você precisa ficar de olho para você não entrar em um esgotamento emocional e que pode te levar a algo mais sério. E quando a gente fala de esgotamento emocional, talvez você já esteja vivendo isso e essa live vai ser importantíssima para você identificar como você pode sair desse ciclo de esgotamento emocional que vai te levar sempre para as piores decisões, vai sempre te levar, talvez, para as piores escolhas. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco em mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. É dessa maneira, é somente dessa maneira, se colocando como prioridade. Que bom que você está aqui para mais uma live da Blindagem Emocional. Deixa eu dar um bom dia aqui para algumas pessoas que já estão aqui comigo. Deixa eu dar um bom dia para Doce Feito Beijo, seja bem-vinda. Tânia, oi Tânia, bom dia. Integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Mariane Barcelos também por aqui. Carlos Maranho, também bom dia. A Juliana Pereira Faustino, também seja muito bem-vinda. A Ianeri, também chegando por aqui. Ana Paula Sampaio, bom dia. Valéria Raposo, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Verônica, também integrante da comunidade Coragem, também seja muito bem-vinda. A Andréia Sampaio, bom dia. Adriele, também chegando por aqui. Olha só, é isso mesmo, preciso mudar e já estou vivendo, ótimo. Então a gente vai falar sobre esgotamento emocional. Aliás, pega o aviãozinho, manda para as pessoas que talvez precisem desse conteúdo, porque vai ser um conteúdo importantíssimo. Eu vou mostrar 7 sintomas de esgotamento emocional para você identificar aí na sua vida. Ana Paula Martins, mais uma vez aqui, bom dia. A Luna Poli também por aqui, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia Ana. Marina Stephanie também, ou Stephanie Marina, seja bem-vinda. Marta Oliveira, integrante da comunidade Coragem, também por aqui, bom dia. A Marinês, mais uma vez aqui também, bom dia. Que bom que você está aqui. Vou colocar aqui a nossa reflexão do dia, aquela reflexão para a gente começar a olhar um pouquinho para nós, para o nosso interior. É muito importante essa reflexão. Olha só, o que nós escolhemos acreditar pode enriquecer o nosso mundo ou nos levar à miséria emocional. Você já parou para pensar que o que você vem alimentando dentro de si, dentro dos seus pensamentos, está te trazendo um resultado? Faz sentido isso para você? Então, quando você se alimenta, quando você coloca para dentro de si, dos seus pensamentos, coisas que não são tão positivas, coisas que te enfraquecem, isso vai te levar à miséria emocional. Escreva aqui para você não esquecer. Quando você escreve, você consegue absorver melhor o conteúdo. Miséria emocional. Você começa a viver uma miséria emocional. Por quê? Porque você vai absorvendo algumas coisas que não são positivas para você. Isso vai abalando toda a sua estrutura. Toda a sua estrutura. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então você pode mudar os seus pensamentos. Quando você começa a mudar os seus pensamentos, você começa a ter novos resultados. O grande problema é que hoje, sem blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos, a sua mente ela é praticamente uma rave, como eu sempre digo. É uma bagunça. São vários pensamentos repetitivos, inúteis, destruidores, que ficam ali na sua mente consumindo a sua energia. E isso te leva à miséria emocional. Tudo bem? Faz sentido? Então, perceba que para você mudar a sua vida, transformar a sua vida, olhar para o teu estilo de vida e principalmente para esses pensamentos que estão aí dançando na sua mente, sugando essa energia todos os dias, é esse o caminho. Você precisa ter esse controle dos pensamentos. Você não precisa opinar sobre tudo, você não precisa julgar sobre tudo. Cada pensamento que você coloca para dentro consome a sua energia. Faz sentido?
Deixa eu dar mais um bom dia aqui antes da gente começar a falar de esgotamento emocional para mais algumas pessoas que chegaram aqui. A Márcia Cardoso, bom dia Márcia. Ana Souza, a Ana mais uma vez aqui, bom dia. A Bárbara Branco também por aqui. A professora Graciane também, seja bem-vinda. Rosana Moraes, seja bem-vinda. Rose Caleiro, minha mãe, bom dia mãe. A Márcia, estou no hospital aguardando fazer mamografia. Vai dar tudo certo, Márcia. Estamos aqui na torcida por você. A Luzia também por aqui. Bom dia, Luzia, integrante da comunidade Coragem. Seja bem-vinda. Pati Marques também por aqui. Sula Acessórios também. Isso, Ana Paula. Miséria emocional. Guarda esse termo. R. Mari também chegando por aqui. Bom dia. A Lena Dalben também. Bom dia. Pega papel e caneta, porque a partir de agora a gente começa a falar sobre esgotamento emocional e os 7 sintomas que você precisa cuidar. O que nos leva a um esgotamento emocional? Normalmente é o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida, o que a gente vive hoje no presente, diz muito sobre como é que está o nosso emocional. E por que a gente precisa cuidar do nosso emocional? Por que a gente precisa cuidar dessa parte tão importante da nossa vida? Por quê? Porque nós somos, escreva aqui, seres emocionais. Escreva aqui para você não esquecer. Nós somos seres emocionais. Então, se eu não tenho o controle das minhas emoções, eu tenderei a ter as piores decisões, as piores escolhas. Eu vou estourar com as pessoas que eu não queria estourar, eu vou ficar irritado muito facilmente. Ou seja, se eu não tenho esse controle das emoções, e nós somos seres emocionais, isso vai ficar a nossa vida vai ficar muito mais difícil. As nossas relações, elas serão muito mais complicadas. E as relações que eu digo são na sua casa, no seu trabalho, com os amigos. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você, se você entendeu isso. Coloca um coraçãozinho aqui, o emoji de coraçãozinho, para eu saber se você está entendendo isso. E o nosso estilo de vida, ele tem a ver com o que nós aprendemos ao longo da nossa história. Nós nos tornamos alguém que nós acreditamos que era, digamos, o ideal para continuar dentro do nosso grupo, para que a gente pudesse ser respeitado, para que a gente pudesse ser querido. Nós fizemos muitas coisas, muitas escolhas ao longo da nossa vida para sermos aceitas. Para sermos aceitas, para que continuemos no grupo, para que a gente pudesse pertencer. Pertencimento é um instinto que nós temos e que garante a nossa sobrevivência. Para a nossa mente emocional, a nossa mente de sobrevivência, estar dentro de um grupo é fundamental. Por isso que não existe transformação de vida sem revisar o seu estilo de vida, o que você está vivendo hoje. Muitas pessoas estão no que eu chamo de, escreva aqui também para você não esquecer, corrida dos ratos. Corrida dos ratos. Você nem sabe por que você está fazendo, mas você está fazendo. Você acorda, inicia mais uma semana, você nem sabe exatamente para que você está fazendo. Você está, talvez, trabalhando muito, acumulando vários papéis para pagar a conta. Você está acumulando vários papéis para nem sabe para onde você está indo. Você nem sabe exatamente para onde, qual o caminho que você realmente quer. E isso vai te gerando o quê? Vai te gerando estresse, vai te gerando crises como crise de ansiedade, crise de pânico, te leva muitas vezes à depressão, ao burnout que é quando realmente você chega a esse estado de esgotamento físico, mental e emocional, é como se você pifasse. Ou seja, essa corrida dos ratos, você talvez esteja nela e você nem sabe por que você entrou. E aqui uma coisa importante, o nosso corpo, esse corpo que você tem aí, toca no seu corpo agora, toca na sua cabeça, toca nos seus ombros, nos seus braços, nas suas pernas. Esse corpo que você tem é uma máquina perfeita para garantir a sua sobrevivência. É uma máquina muito bem feita para que você sobreviva o maior tempo possível. Qual é o problema? O problema é que você não tem cuidado dela como ela merece. Você não tem priorizado cuidar dela. E a gente precisa entender que o nosso
corpo é o nosso templo. Escreva aqui, para você não esquecer. O nosso corpo é o nosso templo. O nosso corpo é o nosso templo. Essa máquina aqui você deveria cuidar. Você deveria dar todas as atenções para cuidar dessa máquina da melhor maneira possível. Nós não olhamos para isso com a devida importância. Faz sentido isso para você? O seu corpo é o seu templo. E a gente foi acostumada, adestrada a não prevenir. A gente olha para o nosso corpo depois que o sintoma aparece, depois que o problema aparece. E esse é um condicionamento, infelizmente, que nós carregamos há muito tempo. Muito porque nós estamos nessa corrida dos ratos sem saber por quê. Faz sentido isso? E aí isso nos leva, claro, a um esgotamento emocional. E existem 7 sintomas que eu quero que você, talvez, principalmente você, que ainda não reconhece isso, que você vive um esgotamento emocional, que você observe com cuidado. Nesse final de semana, no sábado, eu almocei com um grande amigo meu e ele está esgotado emocionalmente. E eu fiquei muito feliz porque ele pediu a minha ajuda. E eu disse isso para ele. O primeiro passo é você reconhecer que você tem um problema e que você precisa de ajuda. Então é importante você assistir esses 7 sintomas que eu vou te apresentar e se olhar de maneira crítica, mas não se criticando, mas de maneira onde você possa realmente analisar racionalmente se você hoje não está vivendo esse esgotamento emocional. E eu vou dizer uma coisa, eu vou te apresentar 7 sintomas aqui. Se você se identificar com pelo menos 4, eu garanto para você que você está vivendo um esgotamento emocional neste momento e que talvez você precise olhar para isso com... talvez não, você precisa olhar para isso com urgência. Você precisa olhar para isso como prioridade. Sabe por quê? Porque você não é eterno. Esse corpo aqui, ele não é eterno. E quanto mais você desgasta ele, pior vai ficar a sua vida. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho antes de eu te apresentar os 7 sintomas do esgotamento emocional. Deixa eu dar um bom dia para a Raquel Ramos, a Helenice, a Maria de Fátima, a Júlia Xavier, a Rosi Pereira, deixa eu ver mais aqui quem chegou, a Mara Gonçalves, oi Mara, o Renato também por aqui, a Carlo, o Matheus, a Juliana, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda Juliana, a Iracema, a Diana, oi Diana, seja bem-vinda, a Shirley, deixa eu ver, o Kleber Quesada, meu grande amigo, seja bem-vindo, Rosângela Maria, muito bom. Vamos lá, vou te apresentar então os 7. Eunice, seja bem-vinda, integrante da comunidade Coragem, também chegando por aqui. A Mônica, bom dia, mentor. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. A Lu, a Miriam, fala Miriam, seja bem-vinda também. Primeiro sintoma que você precisa começar a identificar, aliás, eu vou depois dar a dica de um ótimo livro para você no final. Queda de produtividade. É quando você percebe que você começa a se sentir mais lenta, que você começa a não fazer as coisas que você sempre fez e você começa a identificar que você não faz da mesma maneira, no mesmo ritmo. É quando você percebe uma falta de ânimo, de disposição ao fazer aquela atividade que você sempre fez. Quando você sente um pouco da falta de criatividade, você não consegue ser criativa, você está sempre numa monotonia. Alguém aqui se identifica com isso? Queda de produtividade é o primeiro sintoma. E algumas possíveis causas aqui eu vou dizer para você. O trabalho é a parte talvez mais importante da nossa fase adulta. É onde a gente fica a maior parte do tempo. E o trabalho, claro, ele tem um impacto enorme na nossa vida. Por quê? Ele nos dá um senso de propósito ao que a gente nasceu para ser, ou pelo menos deveria ser assim. O trabalho nos traz prazer, o trabalho nos traz resultado, o trabalho nos traz dinheiro. Então, quando você está desconectada do seu trabalho, é por isso que a sua produtividade começa a cair. Por quê? Porque você já não sente prazer.
Essa é uma possível causa. A outra possível causa, alguma batalha que você está vivendo na sua vida, que está te levando a uma queda de energia. Por quê? Produtividade tem a ver com energia. Tem a ver com, escreva aqui para você não esquecer, potência de agir. E o que é a potência de agir? A potência de agir é como o motor de um carro. Sem o motor esse carro não anda. Faz sentido? Você precisa do motor. Quando você acorda mais lenta e aos poucos você vai pegando no tranco, né? E aí tem um momento do dia que você está no teu ápice, né, de potência de agir. Você está usando toda a sua potência de agir. Por exemplo, eu acordei 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã eu não estava com essa energia que eu estou aqui. Talvez fazer uma live às 5 horas da manhã ia ser uma live mais lenta, ia ser mais difícil. Mas agora, às 8 e pouco da manhã, a minha potência de agir já está o quê? No meu máximo, no que eu sempre, no meu limiar ideal de potência de agir. Faz sentido isso para você? Então, as batalhas que você talvez esteja vivendo, por exemplo, no seu casamento, nos relacionamentos que você tem, algum grande problema que você não resolveu, isso está o quê? Roubando a sua energia e também é uma possível causa dessa queda de produtividade. Tudo bem? Agora, algo que eu falei há pouco e eu só dei uma pincelada, que é monotonia. Uma vida monótona, uma vida que não anda, que não se movimenta, te leva a essa queda de produtividade. Escreva aqui para você não esquecer. A vida é movimento. A vida é movimento. Quando você se movimenta, as coisas acontecem. Então, você talvez não esteja... A sua produtividade tenha caído, por quê? Porque você está numa monotonia, a sua vida está monótona, a sua vida está numa linha de tédio. Você está fazendo aquilo todos os dias, talvez há anos, há décadas, e talvez seja a hora de você pensar o que você pode fazer para recuperar a sua alegria. Por quê? Porque assim como eu disse que a potência de agir é o motor de um carro, a alegria é o combustível. Você pode ter o motor, mas se você não tiver alegria, você não faz esse motor andar. Se você não tiver o combustível, esse carro não anda. A alegria é fundamental, ou seja, você precisa recuperar a alegria para se tornar mais produtiva. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você, coloca o coraçãozinho para eu saber. Boa, Ana Paula, a vida é movimento. Exatamente, a vida é movimento. A Ana está falando, batalha com relacionamento e filhos. É preciso resolver. Cris Marchiori, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. Ana, eu não tenho ânimo para fazer meus trabalhos artesanais, nem tenho criatividade nem vontade. Porque a sua mente está focada nessas batalhas e por isso está roubando a sua energia. Bom dia, Camila, integrante da comunidade Coragem. Beijo para as meninas aí nas suas férias. Obrigado, Mônica. Seus vídeos no YouTube são extraordinários. Gratidão, obrigado, gratidão, gratidão. Sônia, seja bem-vinda. Sônia, hoje uma grande decisão, hein? Confio em você. Vamos lá, segundo sintoma para você não esquecer. Baixa imunidade. Isso tem a ver com o teu corpo, com o teu templo. Quando você está sempre doente, quando você sempre tem aquele resfriadinho, né? Aquilo é um sinal da sua imunidade baixa. E isso também é um grande indício de um esgotamento emocional. É um grande indício. Então, pessoas que têm, por exemplo, e aí é uma coisa é uma coisa que a gente precisa sempre falar. A gente normalizou tantos absurdos, como por exemplo, todo dia tomar um analgésico para dormir. Alguém aqui conhece alguém que faz isso? Ou você mesma faça? A gente normalizou isso, né? Ah, todo dia eu tenho dor de cabeça, então todo dia eu tenho um remédio para tomar dor de cabeça, todo dia eu estou tomando um remédio. A gente normalizou isso. A dor de cabeça também é um sinal de que a sua imunidade está baixa. E quais são as possíveis causas aí? A mesma coisa que eu falei há pouco. Batalhas que você está vivendo. Ou seja, sempre que a tua mente, presta atenção nisso que eu vou te falar, sempre que a sua mente identifica que você corre perigo, ela prepara você para 3 coisas. Uma dessas 3 coisas, isso é um processo automático. Ou
você vai ficar preparado e o seu corpo estará preparado para lutar com o predador. Então a sua fisiologia muda. Ou você vai se preparar, o seu corpo estará preparado para você fugir do predador, ou para você paralisar, fingir de morto, que na natureza também é um recurso de sobrevivência. Lutar, fugir ou paralisar. Escreva aqui para você não esquecer. Lutar, fugir ou paralisar. É uma dessas três ações sempre que a sua mente identifica que você tem uma batalha pela frente. Agora imagine o seguinte, você tem várias dessas batalhas ao longo do dia. A sua mente prepara independentemente se existe realmente um predador na sua frente ou não. Quando você pensa, você sente e você age. Pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. E esse agir é o lutar, fugir ou paralisar. E toda vez que a sua mente te prepara para a luta, ou para a fuga, ou para a paralisia, você gasta energia. E aí o que acontece? A sua imunidade vai baixando, porque o teu corpo precisa se recuperar. Só que o teu corpo acaba não tendo tempo para se recuperar. Por quê? Porque ele nem se recuperou da batalha que você viveu há 5 minutos. E aí depois, ou seja, a tua imunidade vai baixando. Tudo bem? Então, como é que você pode mudar isso? Comece a olhar para a tua alimentação. A alimentação é um pilar fundamental para você ter mais imunidade. E a alimentação, aqui eu vou falar papo de mãe ou papo de pai para você. Alimentação de verdade não é esse monte de porcaria que você come. Vamos falar real. Não é esse monte de porcaria que você come, tá bom? E eu nem vou entrar no mérito, mas eu sei que você come um monte de porcaria. Então você coloca para o teu corpo substâncias que são ruins para você. Você coloca para dentro de si uma gasolina adulterada. Você não vai no posto, ainda mais com o preço da gasolina agora, você não chega lá para o seu carro e fala o seguinte, por favor, encha o meu tanque de gasolina adulterada. E por que você faz isso com você? Você cuida do teu carro, mas você não cuida de você? Você não cuida do teu corpo? Uma boa alimentação vai ajudar a prevenir. Uma outra coisa que tem a ver inclusive com o terceiro sintoma, que é você precisa aprender a dormir direito. Terceiro sintoma, a insônia. Eu vi que alguém aqui falou de insônia aqui. A Marinese, eu tomo 2 comprimidos para insônia. A insônia é um outro sintoma de esgotamento emocional. Você não consegue dormir por muito tempo ou você tem muita dificuldade para pegar no sono. Você acorda várias vezes à noite. Esse sono instável é um sinal de esgotamento emocional. Isso gera uma irritabilidade muito grande. Isso faz com que você facilmente não tenha o controle emocional, você não tenha a blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos seus pensamentos. E como possíveis causas, excesso de preocupações. Muitas preocupações que estão aqui na sua mente. Ô Gata, mas eu tenho muitas preocupações. Então você precisa resolvê-las. Entende isso? Não adianta você ter as preocupações aqui na sua mente, ficar estocando, como você talvez coloque no teu armário, roupas e um monte de tranqueira que você tenha, se você não resolve. Você tem que resolver, você precisa ser responsável pela sua vida. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida. Escreva aqui, eu assumo a responsabilidade pela minha vida. Escreva aqui para você não esquecer. Eu assumo a responsabilidade pela minha vida. Você precisa ser responsável. Ninguém vai arrumar o seu armário. Ninguém vai entrar aqui na sua mente para arrumar as suas preocupações. Você precisa cuidar do seu sono. Excesso de tarefas também. Muitas tarefas para fazer. Tarefas que você aceita porque você não tem a força ainda para dizer não. Para falar para as pessoas, não, eu não vou fazer isso. Isso aqui não é para mim. Carla, os pensamentos às vezes dominam a minha mente. Por isso que você precisa ter blindagem emocional. Porque com blindagem emocional, Carla, você controla esses pensamentos. Você consegue escolher o que você quer pensar. Faz sentido isso para você?
O sofrer por antecipação, como está dizendo a Carla aqui, é o quê? É a total falta de blindagem emocional. Por quê? É irracional você sofrer por antecipação, porque nem aconteceu e você está sofrendo. A vida, presta atenção, ela acontece no presente. A vida acontece agora. Nesse momento que você está aqui comigo, a vida está acontecendo. O que você vai fazer ao meio-dia, pouco importa. Por quê? Porque não chegou. Se é algo bom ou ruim, não chegou. Não adianta você viver aquilo. Isso é irreal, isso é imaginário. Faz sentido isso para você? Então, uma outra possível causa dessa insônia, maus hábitos, que tem a ver com a alimentação ruim, com as porcarias que você consome, e 2, com hábitos tecnológicos bem ruins. Para você que vai dormir com o celular e que fica lá rodando aqui o Instagram e achando que você está relaxando, não, você não está relaxando. Você está deixando o seu corpo ainda mais em alerta. Ainda mais em alerta. Você precisa ter uma rotina de saída. Você precisa criar um ritual para você dormir. Dormir deveria ser, talvez, uma das coisas mais importantes para você. O problema é que nós, como uma sociedade de corrida dos ratos, a gente se acostumou e a gente passou a valorizar as poucas horas de sono, como se dormir pouco fosse sinônimo de sucesso. Porque tem gente que enche a boca para falar. Eu também já fui assim, viu? Eu enchi a boca para falar, nossa, essa noite eu só dormi 3 horas por dia, eu tô aqui de pé. Lá atrás, até fazia um certo sentido, por quê? Porque o meu corpo era mais jovem, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Hoje, eu pago o preço por isso. Por quê? Eu dormi por tanto tempo, poucas horas, que hoje eu não consigo dormir tantas horas. É muito difícil que eu durma tantas horas. Isso constantemente me leva ao quê? A momentos de um esgotamento emocional. A diferença hoje é que eu, com blindagem emocional, eu consigo identificar de maneira antecipada quando eu vou entrar no esgotamento emocional. Então, é a hora que eu entendo que eu preciso fechar a casinha, que eu preciso cuidar desse esgotamento emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Ter uma rotina de entrada, ter uma rotina de saída. Entrada é quando você acorda, um ritual para você acordar, isso tudo é importante. Para quem fez o Consistência 1% comigo, vai lembrar muito bem disso. Tudo bem? Estou falando aqui hoje de 7 sintomas do esgotamento emocional, sintomas que você precisa identificar. Se você se identificar com pelo menos 4, você vive nesse momento esse esgotamento emocional e você deveria parar tudo o que você está fazendo para cuidar disso. Nada pode ser mais importante do que isso, do que cuidar disso. Quarto sinal de esgotamento emocional, daqui a pouco eu vou falar de um livro que tem a ver inclusive com o terceiro item que eu disse aqui, que é o esquecimento de coisas importantes. Quando você começa a perder compromissos importantes porque você esqueceu, você deixa de fazer coisas porque você esqueceu. Isso tem um significado muito grande para você. Tem um significado muito grande para a vida que você está levando hoje. Imagine o seguinte, você tem um computador. Imagina, computador não, porque hoje tudo é no celular, né? Você tem o seu celular aí. Aí você começa a usar o seu celular e tudo começa a ficar lento. Você clica num aplicativo e esse aplicativo demora, ele trava, ele apaga, é um caos. Alguém já viveu isso? Coloca eu aqui se você já viveu isso com o seu celular, com o seu computador. Uma das possíveis causas disso é por quê? Porque a memória, o HD desse computador, dessa máquina, está cheio de informações. Com a sua mente consciente, que é a sua mente de curto prazo, é a mente que você usa para racionalizar, para analisar,
ela está tão cheia de preocupações, de pensamentos inúteis, que faz com que você simplesmente não tenha espaço para coisas novas para guardar. Informações que são às vezes básicas, que você jamais esqueceria, mas você esquece. Você esquece. Então, esse é um outro grande sinal que você está vivendo um esgotamento emocional, ou próximo dele. É quando você começa a esquecer de coisas que são importantes para você, coisas que são realmente necessárias para a sua vida. Faz sentido isso para você? Ó, o Marcelo está vivendo isso. A Mônica, eu estou vivendo isso. Ô, Tederaldo, meu grande amigo, seja bem-vindo. Percebe? A gente começa a esquecer de coisas que são importantes. Isso, claro, traz prejuízo. Isso traz frustração. Isso traz muitas vezes um sentimento de incapacidade. O problema é que o teu HD, essa mente consciente aqui, que é responsável inclusive por essa memória de curto prazo, esse HD está cheio. E aí é claro que você vai esquecer de coisas importantes. Por quê? Tem muita coisa aí. O que você precisa? Você precisa esvaziar esse HD. Você precisa esvaziar. E como é que você esvazia? Resolvendo o que tem que ser resolvido. Dizendo não para compromissos que não são bons para você. Parando de acumular tarefas somente para ser aceita, para continuar pertencendo a um grupo. Existem tarefas, existem compromissos que não devem ser assumidos por você. Só que você não tem a força ainda, e eu digo ainda por quê? Porque você pode recuperar isso. Você ainda não tem a blindagem emocional, o controle das suas emoções para falar o seguinte: não, isso aqui não é para mim. Existem decisões que você precisa tomar para você realmente ter liberdade. Escreva aqui, liberdade. Para você realmente ser livre. O pior escravo é aquele que não acha que é escravo. E uma grande verdade, infelizmente, a maioria das pessoas hoje, a maioria é escrava desses pensamentos inúteis, de uma série de compromissos inúteis que não te levam a lugar nenhum, só sugam a sua energia. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho que eu vou falar agora. Eu vou falar dos 3 sintomas talvez mais profundos. Os 3 sintomas mais profundos. E aqui, como eu disse, se você se identificar, eu vou falar de 7, se você se identificar com pelo menos 4, o meu conselho é: para a sua vida agora e prioriza isso. Isso tem que ser prioridade da sua vida a resolver. Porque senão, você vai pifar uma hora. O que eu sempre digo, uma hora a conta chega. A conta chega de alguma maneira. Tudo bem? Faz sentido isso para você? 5º sintoma: falta de motivação. É quando você realmente não tem vontade de fazer nada, nem mesmo aquelas coisas que antes te davam prazer, porque não é apenas a questão de trabalho, mas é a questão de motivação para fazer qualquer coisa, coisas que você gostava. Sei lá, você gostava de correr, de brincar com seus filhos, você gostava de fazer coisas que eram boas para você, nem isso te motiva mais. É quando você se entrega ao Netflix. E aí você fica lá rodando séries e séries, maratonando. Essa falta de motivação, a falta de vontade de fazer qualquer coisa tem como possível causa uma vida que hoje não tem muito sentido. É um momento da vida onde você começa a perceber que tudo que você fez realmente não foi para você. É aquele momento onde você está extremamente cansada, o teu corpo ele chegou a um limite e aí você se entrega a ficar maratonando, por exemplo, Netflix o final de semana inteiro, a semana inteira. Por quê? Porque isso para sua mente garante a sua sobrevivência. Ela te tira de uma dor e te joga em direção ao prazer. É a hora que você tem dificuldade de acordar, de levantar. É o momento, infelizmente, que você está entrando em um processo depressivo. Então, por isso que é muito importante você assistir tudo que eu estou te falando aqui
e talvez assista de novo, para você realmente olhar para a sua vida e identificar o que está acontecendo com você. Essa falta de motivação, essa falta de um motivo para você agir, isso literalmente não é bom. Isso vai te levar, sim, a processos muito ruins na sua vida. Tudo bem? Faz sentido? Agora, doce feito beijo, essa sou eu. Tá dizendo que ela escreveu aqui, essa sou eu. Agora é a hora de você resolver isso. Se você tem a consciência, você precisa resolver isso. Você precisa assumir a responsabilidade. Procura ajuda. Procura ajuda. O fato de você estar aqui é ótimo, porque o que eu estou passando para você está expandindo a sua consciência. Isso é ótimo. Mas só você pode resolver. Mas peça ajuda. Se você não consegue sozinha, e é muito mais difícil sozinha, peça ajuda. Tudo bem? A Tânia, o pior momento é descobrir que não fiz nada pra mim. É ruim mesmo, Tânia. Mas já passou. Você está em ação. Né? Você fez a blindagem emocional turma 9, você está na comunidade Coragem, você está em ação. Você está agindo. Não olha mais para trás, não fica lamentando. Olha para trás como aprendizado. Tudo bem? Siga em frente. A vida é movimento, guarda isso, gente, a vida é movimento. Um sexto sintoma, o penúltimo sintoma aqui, excesso de negatividade. A nossa mente, para garantir a nossa sobrevivência, ela sempre vai olhar para o pior cenário. Isso é natural. É por isso que notícias ruins vendem tão bem. Né? Eu trabalhei no jornalismo por muito tempo e eu sei muito bem disso. Né? E eu usava isso muito bem. Então, eu lembro até de uma história, esses dias eu estava contando para um amigo, quando eu comandava um programa de debates esportivos, aquelas mesas redondas no final dos domingos à noite, uma das maiores audiências da minha história, né, como diretor de televisão, foi um dia que o Corinthians, né, não foi quando o Corinthians foi campeão ou quando o Corinthians goleou alguém, foi um dia que o Corinthians foi goleado em casa pelo Atlético do Paraná. Isso em 2004, assim, foi uma audiência enorme que a gente ficou em segundo lugar. Na época eu trabalhava na Rede TV e para a Rede TV isso era um fato enorme. A gente só ficou atrás da Globo, né? Porque foi um dia de tragédia, né? Um dia de coisas ruins, né? Principalmente para quem é corintiano. Então, as notícias ruins vendem. Por quê? Porque isso ativa o nosso instinto de sobrevivência. Muitas vezes um fato que acontece em outro estado de onde você mora prende a sua atenção, mesmo que não tenha nada a ver com você. Por quê? Porque é um instinto de sobrevivência. Isso é normal. Isso é normal, né? O teu instinto está olhando para o negativo, mas você pode controlar isso. Por isso que quando você se alimenta de um noticiário excessivamente negativo, isso também te leva a um esgotamento emocional. Por quê? Você precisa pensar, sentir e agir. E quando você pensa, sente e age, você se prepara para lutar, fugir ou paralisar. Ou seja, você gasta energia. E isso te leva a um esgotamento emocional. Só que esse excesso de negatividade, né, isso vai tomando conta da sua vida, vai contaminando como um vírus mesmo. Isso tem a ver como causas, presta atenção, o ambiente que você está vivendo. Um ambiente tóxico, um ambiente negativo vai te levar a esse tipo de pensamento recorrente. Isso também tem a ver, presta atenção, com histórias que você não resolveu. Por quê? Você fica pensando nesses possíveis cenários e sempre para o cenário negativo, porque tem a ver com o seu instinto de sobrevivência. Então essa negatividade, ela vai consumindo você e ela vai te levando a esse esgotamento emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim o coraçãozinho se isso faz sentido para você, se você entende isso, que essa negatividade que talvez hoje permeie os seus pensamentos, ela não é boa. E você tem como interromper isso. Para de consumir algumas coisas que você talvez hoje consuma, como notícia, como informações, e isso está alimentando essa negatividade. Ô gata, mas eu tenho que ficar uma alienada, eu tenho que ficar alienado, eu tenho que não olhar para nada. Não, mas você precisa escolher. Você precisa escolher.
as batalhas que você quer lutar. Você precisa escolher o que realmente te alimenta, o que vai alimentar a tua alma. Esse tipo de negatividade não alimenta a sua alma de uma maneira ruim, de uma maneira tóxica. E uma outra coisa, esse ambiente que você vive, esse ambiente excessivamente negativo é prejudicial. Por isso, presta atenção, para você transformar a sua vida, você vai ter que se afastar de algumas pessoas, sim. Você vai ter que deixar para trás algumas pessoas, sim. Alguns ambientes, sim. Por quê? Porque você não tem o poder de mudar essas pessoas. Você não tem o poder de mudar esses grupos. Você só pode mudar a si mesma, a si mesmo. Faz sentido isso para você? Então, controle isso. Não é que você precisa deixar, a Mônica está falando aqui, eu não assisto mais jornal. Beleza, mas você também precisa ter o conhecimento, a informação, mas dosa isso. Tem gente que vive o dia inteiro consumindo notícias lá do Twitter, lá do Facebook, do YouTube. E esses algoritmos, presta muita atenção, eles são feitos para te manter preso o maior tempo possível, porque é assim que as redes sociais, essas empresas ganham dinheiro, com publicidade. Elas vendem o tempo que você fica consumindo o conteúdo. Então, e aí o algoritmo ele vai mostrar para você, olha, a Mônica gosta desse tipo de conteúdo. E aí quando ela termina aquele conteúdo, de novo vem um outro. E aí a Mônica continua e vem um outro. É viciante. É por isso que ter blindagem emocional é essencial. Porque você faz melhores escolhas controlando os seus pensamentos e as suas emoções. Vamos para o último sintoma. E talvez esse é um que as pessoas não dão a verdadeira importância. Mas para mim é um dos sinais mais claros que existem, que é tristeza e vontade de chorar constantes. Quando você fica muito sensível, quando pequenas coisas te atingem e se tornam para você uma grande coisa, é porque o teu emocional ele está esgotado. E muitas vezes vem com uma sensação de culpa, uma grande sensação de culpa. Alguém aqui se identifica com isso? Tristeza e vontade de chorar constantes. Talvez em algum momento você já viveu isso. E esse é um sintoma, talvez como eu disse, o mais latente, só que as pessoas não dão a devida importância. Por quê? Chorar é coisa de gente fraca, dizem. Chorar, não, você não está sendo forte o suficiente. Vai lá e faz. E não. O choro é a emoção represada. É quando o copo já está cheio, então qualquer coisa faz você chorar. Por isso que quando eu faço os meus atendimentos, as pessoas começam a chorar, eu falo, por favor, pode chorar. Chora mesmo, aqui é o lugar para você chorar. É a hora de você realmente extravasar isso. Tudo bem? Faz sentido? E como eu disse, muitas vezes com uma sensação de culpa. Por quê? Porque você foi adestrada a ser uma pessoa forte, que não chora, que não dobra, que vai realizar tudo. Só que chorar faz parte desse processo de cura. Tudo bem? Uma possível causa, presta atenção. Isso tem a ver muitas vezes com a sua história. Com a sua história. Porque algum gatilho do seu presente, do que você está vivendo, ativa uma memória, ativa um copo que já estava cheio. E aí é aquela última gota para o copo transbordar. E aí você chora. Por exemplo, pessoas que viveram as feridas emocionais de rejeição e abandono, elas, olha só, a Elizabeth, assim que estou vivendo, e a Mônica, ouvi muito engole o choro. Muitas crianças ouviram isso, especialmente os homens, os meninos, por conta dessa cultura patriarcal e machista que nós temos, os meninos ouviram muito isso. E é por isso que os homens são muito mais violentos, eles não conseguem lidar com as suas emoções. É por isso que aqui a maioria é de mulheres. Por isso que eu honro cada homem que está aqui, porque esses homens que estão aqui, eles estão buscando a sua própria cura.
Então, às vezes, uma ferida emocional como da rejeição e do abandono, ela tá tão aberta lá que algo que você está vivendo no presente, como, por exemplo, um relacionamento ruim, sempre que você pensa nesse relacionamento, é aquela ferida que liga um alerta para você, é aquela ferida que machuca. E aí faz com que você sinta uma tristeza profunda, essa vontade de chorar constante. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, se você está vivendo desses 7 sintomas que eu passei aqui para você, pelo menos 4, o meu conselho de amigo para você, prioriza isso. Você precisa se priorizar. Você precisa se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Sabe por quê? É parte da cura o desejo de ser curado. Essa frase é do Sêneca, que é um filósofo estoico. É parte da cura o desejo de ser curado. Você realmente precisa desejar. Você precisa lutar para mudar essa situação. Só você pode fazer isso. Printa essa tela aqui e compartilha depois nas suas redes sociais. Se você quiser me marcar, me marca. Para você guardar isso e para você talvez mandar essa mensagem para as pessoas que precisam e que não estão aqui, que são suas amigas, seus familiares. É parte da cura o desejo de ser curado. Você precisa entender que enquanto você não admitir, não reconhecer o que está acontecendo na sua vida, enquanto você achar que esses sintomas que eu falei aqui, eles são controláveis e que você vai dar um jeito, pode ter certeza que você vai chegar talvez ao fundo do poço. E quando a gente chega ao fundo do poço, às vezes a gente não consegue sair dele. Às vezes a gente começa a cavar ainda mais. Então é parte da cura o desejo de ser curado. Essa frase do Sêneca eu acho que fecha muito bem a minha fala de hoje aqui para você. Faz sentido? Eu vou dar a dica de um grande livro para você, mas antes, coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado. Coloca aqui. E também eu vou te dar um recado, tá bom? Você está vendo aqui fixado o Plano da Coragem, uma aula gratuita que eu vou dar. E ela estava prevista para ser no dia 21 de julho, daqui a 2 quintas-feiras. Mas eu estou com uma situação pessoal, no mesmo horário, que faria com que eu adiasse a blindagem emocional, a turma 10, que estava prevista para começar no dia 1º de agosto. Então eu decidi que eu vou começar a blindagem emocional um pouco depois, no dia 21 de julho, acho que é 21 ou 22 de agosto, e o Plano da Coragem vai ser nessa data aqui, ó, no dia, deixa eu pôr aqui para você não esquecer, no dia 4 de agosto, tá bom? Para você que já se inscreveu, você pode se inscrever hoje, inclusive, até lá eu vou fazer algo muito especial que eu nunca fiz, que eu vou te mentorar até lá. Tá bom? Só para quem está inscrito, para quem preencher a pesquisa que eu peço para você preencher, para você entrar num grupo de WhatsApp. Então eu vou mentorar você até o dia 4 de agosto de maneira gratuita, tá bom? De maneira gratuita. Vão ser encontros semanais até o dia 4 de agosto, tá bom? Então, primeiro eu peço desculpas por essa mudança, mas são decisões que a gente precisa tomar para a gente se sentir muito bem. Então, dia 4 de agosto, a gente vai ter o Plano da Coragem, tá bom? E a blindagem emocional começa, deixa eu até conferir aqui no calendário para não falar bobagem para você. A próxima turma, a épica turma 10, vai começar no dia 22 de agosto, tá bom? 22 de agosto. No dia 4, no Plano da Coragem, vai ser o dia que eu vou abrir as inscrições com uma condição única e especial, eu garanto para você. Isso não é gatilho de venda, não. É única e especial e é nesse dia, tá bom? No dia 4 de agosto, na quinta-feira, tá bom? Deixa eu ver aqui alguns aprendizados que você... Ó, já me sinto no fundo do poço, diz Doce Feito Beijo. Ótimo. Para de chorar e responsabilidade. O que você vai fazer agora? Quais ações que você realmente vai fazer na sua vida? Se você não sabe, peça ajuda, tá bom? Peça ajuda.
Eu tô aqui para te ajudar se você quiser. Amara, tirar proveito de tudo que você passou, legal. Que bom, depois que conheci você, o Gata, me sinto melhor. Fico feliz. Excelente, obrigado. Deixa eu dar uma dica do livro aqui, ó. Por que nós dormimos? A nova ciência do sono e do sonho. Um livro muito bom para você entender por que é tão fundamental dormir. Por que você precisa voltar a dormir, tá bom? E tem várias dicas importantes aí, como por exemplo, para de levar o celular na hora de dormir. Ah, o Gata, mas eu uso o celular, eu ponho o celular lá do meu lado, na minha cama, porque ele é o meu despertador. Eu não sei se você sabe, vou te dar uma notícia talvez bombástica que vai mudar a sua vida hoje. O despertador, ele foi criado antes do celular. Então você pode ir numa lojinha de R$1,99 e comprar um despertador. E funciona do mesmo jeito. Tá bom? E você pode deixar o seu celular na sua sala, bem longe de você. A pior coisa que pode acontecer é você continuar dormindo com o celular. Afeta o seu sono, deixa você mais agitada. Tudo bem? Faz sentido? Bom, espero que você tenha gostado e a gente se vê amanhã para mais uma live da Blindagem Emocional às 8 da manhã, tá bom? Grande abraço!